Tragédia em Mineiros. Motociclista tenta atravessar a correnteza e é levado pela força da água. A vítima ainda não foi encontrada. E o trabalho do Corpo de Bombeiros não para. Daqui a pouco tem os detalhes direto de Mineiros sobre essa tragédia que aconteceu ontem à tarde após a forte chuva que caiu na cidade. As imagens da reportagem da Cláudia Silva que daqui a pouco vem para você. Guarda Civil Municipal de Rio Verde prende homem suspeito de importunação sexual na Vila Amália. Ele teria invadido um imóvel e aproveitado que a vítima estava dormindo para acariciar a mulher. Só que a casa caiu. Ele foi preso. Daqui a pouco tem todos os detalhes e a ação também das pessoas que estavam ali próximo para combater este criminoso. Já já os detalhes aqui no Band Cidade. Em Itumbiara, no sul do estado, um homem foi morto a tiros na porta de casa. Câmeras de segurança flagraram a ação do motociclista que efetuou os disparos. Um crime marcado e registrado por câmeras de segurança. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes e também falar sobre a vítima, que era uma pessoa trabalhadora. Já já a gente traz os detalhes. Além desses vários outros assuntos, entrevista ao vivo no quadro Hora do Consumidor com a doutora Ana Carolina Martins, presidente do Procon, e tudo que é notícia em todo o interior. Destaque aqui no Band Cidade. Terça-feira, 7 de dezembro de 2025, 7 de janeiro de 2025. A edição 182 do Band Cidade Interior está a partir de agora, olho no olho com você, direto de Rio Verde. Eu tô travado nesse mês de dezembro que ele não me deixa de jeito nenhum. Não me deixa de jeito nenhum, DJ. Eu que faço essa parte, né? É porque eu tô ainda devendo conta do ano passado. E aí parece que o ano passado não me larga, né? As contas de novembro, de dezembro que ainda estão penduradas aí para pagar. Mas a gente vai pagar. Se Deus quiser. Boa tarde para você. A partir de agora começa o Band Cidade ao vivo aqui de Rio Verde, do interior para o interior. Nosso jornalismo é feito daqui, do interior para o interior. Afinal, nós precisamos conviver com os problemas, saber como eles estão, se eles existem e as soluções também. Viver a cidade. A gente gosta muito disso. É importante demais para a gente poder falar de determinado assunto, né? A gente tem propriedade para poder falar de um assunto quando a gente tem conhecimento dele. Inclusive, uma coisa que eu gosto de fazer demais, principalmente no sábado e no domingo, é rodar a cidade, conhecer os problemas, ver como que está cada região, ver o que pode ser melhorado. Esse é o papel também do jornalismo comunitário e é algo que a gente gosta muito de fazer. Por isso que a TV Sucesso é a única emissora regional que faz jornalismo do interior. Do interior do estado para o interior do estado, a única emissora que faz jornalismo é a TV Sucesso Band, tá bom? Não é da capital não, é daqui, é do interior, é pra você, é por você, é com você. Vamos seguir com o Band Cidade, 99561013, já tá liberado pra você ir participando com a gente, daqui a pouco tem Você na Band, viu? Hoje 2 edições do Você na Band e você participa com a gente aí mandando a sua mensagem no WhatsApp. A gente começa com uma reportagem de Mineiros, uma situação que chamou bastante atenção. Vamos começar primeiro pelo caso de Mineiros, que é o caso que mais chama atenção aqui no interior do estado nesta terça-feira. Uma situação que preocupa bastante, porque a gente vê o período chuvoso, muitas enxurradas, muita chuva, e isso acaba, de certa forma, trazendo também muitas preocupações. Ontem lá em Mineiros, a chuva causou muitos estragos, alagamentos e também rastro de destruição. Um homem desapareceu ao ser arrastado pela enxurrada. A nossa equipe esteve no local e acompanha também o trabalho dos homens do Corpo de Bombeiros. A reportagem é de Cláudia Silva, imagens do Gustavo Milani, na tela do Band Cidade. A cidade de Mineiros foi atingida por uma chuva intensa que causou alagamentos e inúmeros estragos. Como podemos ver, aqui no Córrego Mineiros, a situação ainda é bastante preocupante. O nível da água já baixou um pouco, mas a correnteza foi suficiente para causar grandes estragos, interditando a via e deixando motoristas e pedestres em risco, como, por exemplo, um motociclista que acabou caindo no córrego. O homem desaparecido é Neurolando Oliveira Quintino, que foi arrastado pela enxurrada ao tentar atravessar a Avenida Jardim. De acordo com testemunhas, ele perdeu o controle e foi levado pela força das águas, até cair no Córrego Mineiros. Nossa senhora, você tá doido. Eita porra!
Um internauta que filmava no momento até tentou socorrê-lo. Fiquei quase uns 30 minutos com ele ali, só que os pessoal que estavam ao redor não conseguia passar porque a corrente estava muito forte. Aí eu fiquei segurando aquela grade que fica bem ali, a água estava muito alta, já estava passando pela cabeça dele. Eu tentei segurar ao máximo, tentei puxar ele para cima para ver se eu conseguia abraçar e ficar preso com ele lá, para pelo menos ter passado, estiado um pouco essa chuva, né? A correnteza parada um pouco, só que ele não conseguiu suportar não, ele acabou descendo, aí eu puxei pela camiseta ainda, tentei puxar pelo braço, mas ele não conseguiu segurar no meu braço, ele acabou descendo, infelizmente. Segundo os bombeiros, a enxurrada estava extremamente forte, o que aumentou o risco para quem passava próximo ao córrego. O caso aconteceu ontem e as equipes ainda seguem as buscas. Estamos desde ontem, da data de ontem, a partir das 18 horas, empenhados na busca com várias equipes. Ontem nós concentramos as atenções na extensão do Córrego Mineiros, na cidade de Mineiros, e hoje vamos ficar o dia todo concentrado na extensão do Córrego Mineiros em sua área rural, né, fazendo buscas nas margens, né, e também dentro do leito do córrego. Né. E vamos praticamente ficar o dia todo empenhado nesse trabalho. Estamos com equipes terrestres e também uso de drone, fazendo buscas via drone. Giliardi relembra que passou por um momento semelhante a este. Até chegar aqui, tinha um pessoal aqui com a corda tentando pegar um carro que também estava rodando. Eles tentou me socorrer, mas não deu certo. Eu passei direto e caí aqui. Mas graças a Deus lá embaixo, antes da ponte, eu consegui segurar na árvore. E graças a Deus estou poder contar. E tomara que o rapaz, né, eu tô até meio tremendo, mas tomara que o rapaz que caiu aqui tenha a mesma sorte que eu tive, né? Reportagem da Cláudia Silva mostrando aí que está sendo feito o trabalho do Corpo de Bombeiros. Inclusive estou em contato com o Capitão Afonso do Corpo de Bombeiros, que nos deu essa entrevista aí, que nos enviou esse vídeo, para acompanhar o passo a passo dessa busca que está acontecendo na cidade de Mineiros, na busca por este homem que acabou ontem sendo vítima dessa enxurrada. Os homens do Corpo de Bombeiros estão trabalhando. O Capitão Afonso nos passou aí que uma longa jornada foi montada para que possa encontrar esse homem que foi levado pela correnteza. E aqui mostra, Dinei, se puder, volta lá no momento do vídeo, onde esse homem é levado pela enxurrada, para que as pessoas entendam o quanto que é arriscado, o quanto que é perigoso atravessar nessas enxurradas. Até mesmo com carro, como a gente viu ali na imagem. É perigoso. Olha aqui, agora seco, mas quando a água está naquela potência toda, descendo as avenidas, ela vem numa força muito grande. E você está de lado, por exemplo, como estava ali aquele motociclista, fica difícil de ter o controle. A imagem que mostra ele sendo arrastado pela enxurrada é uma prova viva de que você, motociclista, e também você que está aí de carro, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer uma travessia. Não vai arriscar achando que dá, acho que dá. O acho que dá é onde acontecem muitos acidentes e tem muitas vítimas e muitas tragédias acontecem Brasil afora. Olha só aqui a imagem. Olha lá, ele vai olhando, ele acha que é possível, mas pode ver que não dá, porque a água está vindo no sentido contrário, ou seja, está jogando de lado. Ele não tem nem mesmo como equilibrar ali para segurar a moto. E aí a enxurrada leva ele, a moto e tudo. Isso aqui também já aconteceu com carros que foram levados, principalmente lá em Goiânia, eu posso dizer com propriedade. Conheço vários pontos no Parque Amazonas, no Jardim América, próximo ao Balneário Meia Ponte, onde tem córregos, e quando acontece esse período chuvoso aqui, dificilmente não tem um carro arrastado, até mesmo tragédias. E aqui no interior do estado não estamos livres disso também. Então, muito cuidado, não adianta você arriscar, sua vida vale mais. Um trabalhador que estava voltando para casa e aí foi levado pela enxurrada. O Corpo de Bombeiros está trabalhando para buscar encontrar esse homem. A gente pede a Deus para que dê tudo certo, mas infelizmente, né, ver uma imagem como essa é muito triste. A gente fica ali já preocupado, já fica ansioso e vai dando uma angústia muito grande de ver isso aqui acontecendo. Então, vamos ter mais cautela. Eu falo porque ontem eu quase vi algo semelhante aqui próximo ao Barrinha, aqui em Rio Verde. Choveu forte, a água desce muito forte ali na Vila Bailão, Jardim Adriana, acaba sendo um risco também.
E aqui em Rio Verde, na tarde de ontem, em menos de 12 horas, choveu o que era esperado para todo o mês de janeiro. As chuvas assustaram os moradores e a região ficou toda preocupada, não só na cidade como na zona rural também. Muito transtorno foi causado. Fecha aqui comigo, porque a reportagem do Paulo Vitor Fagundes, com imagens do Adelton Santos, vai trazer um pouco mais dessa chuva intensa em menos de 12 horas, o mesmo que seria para o mês de janeiro inteiro. Na tela. Em Rio Verde, as chuvas provocaram destruição e deixaram ruas alagadas e carros ilhados na tarde da última segunda. Na Avenida Pausanes de Carvalho, o muro de uma empresa desabou em razão das fortes chuvas. Na BR-060, um carro capotou após aquaplanar na rodovia. No veículo estavam 2 pessoas que tiveram apenas escoriações. Na zona rural, uma família inteira precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros após o rio transbordar e a água invadir a residência. Felizmente, ninguém se feriu. Nós fomos acionados que um rio da região ali, da região da Boa Vista, subiu, né, e chegou a atingir uma residência e tinha 3 pessoas ilhadas lá. Então nós deslocamos até o local para fazer o resgate. Não foi possível lá, pela quantidade de material que tinha, utilizar a embarcação, mas nós conseguimos resgatar essas pessoas. Foram resgatadas. O nosso pessoal ainda está na região para verificar se houve algum rompimento de alguma barragem, para ter aumentado o nível daquela forma, mas é uma ocorrência que ainda está em andamento. Aqui na Avenida Barrinha, um dos pontos mais movimentados da cidade, o córrego transbordou. Ao lado ainda é possível ver todo o entulho que foi trazido pelas águas. Alagamento neste ponto da cidade durante as chuvas são tão intensos e frequentes que foi colocado uma placa escrito área sujeita a alagamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, em casos de chuvas intensas, a recomendação é tentar pegar uma rota alternativa, se afastar de locais sujeitos a deslizamento e acionar as equipes de socorro. Então, se a pessoa perceber que vai cair uma chuva volumosa, se puder evitar sair de casa, é o melhor. Mas se for surpreendido na rua, evitar locais onde haja histórico de alagamentos. Aqui em Rio Verde nós temos a Avenida Barrinha, onde a água sobe muito rápido e baixa muito rápido. Então ali é um local que tem esse perigo, então é evitar essas áreas, evitar enfrentar as enxurradas, né? Tentar atravessar com o veículo, então o veículo pode ser arrastado, então é evitar mesmo essas áreas. Em Rio Verde, nas últimas 24 horas, choveu o equivalente a 100 milímetros. As chuvas devem continuar até o próximo final de semana. A explicação está em uma corrente de umidade que passa pelo estado desde o início do ano. As fortes chuvas que ocorreram na região sudoeste do estado de Goiás e também em outras regiões do estado é proveniente da formação da zona de convergência do Atlântico Sul, que é um corredor de umidade que passa sobre o estado de Goiás. Então nós temos umidade saindo da região norte, da região amazônica, passando sobre o Brasil Central, consequentemente em Goiás, e chegando até o oceano. Essa formação desse corredor propicia, pessoal, bastante nebulosidade. E com isso, no período da tarde, nós temos uma tendência da formação de nuvens de chuvas e chuvas intensas, como ocorreu em Mineiros, Rio Verde e outros municípios da região sudoeste do estado de Goiás, que levou a situações de risco à vida, como por exemplo em Mineiros, onde um homem foi arrastado, e realmente uma situação bastante preocupante, porque essas chuvas vão continuar acontecendo. Então, Mineiros nós tivemos 53,8 milímetros, em Rio Verde, nas últimas 24 horas, nós já estamos alcançando 100 milímetros de chuva. Então, chuvas intensas nessa região sudoeste, atingindo vários municípios e provocando estragos e também alagamento, transbordamento de mananciais e pessoas ficando ilhadas e também desabrigadas, porque as chuvas invadiram também as residências. Então, essa situação ainda vai permanecer até o próximo final de semana, porque esse corredor de umidade vai continuar atuando. Então, fique atento, fique alerta, porque temos sim, o CIMEGO coloca o alerta para essa semana, até o final de semana, de fortes chuvas acontecendo, apesar de maneira irregular, sim acontecendo no estado de Goiás, que pode vir no formato de tempestade, acompanhada de rajada de vento e também raios. Então, fique atento para os próximos dias, porque as chuvas vão acontecer no estado e podem sim trazer transtornos e risco à vida. E esses dados que o André Amorim traz aí para nós são dados preocupantes, né? Porque 100 milímetros para um único dia é muita água, é muita chuva.
É muito arriscado para quem está transitando aí pelas rodovias, pela própria cidade, no caso aqui de Rio Verde, 100 milímetros aqui, um lugar igual o Barrinha, vira um rio. Então, requer muita atenção, muito cuidado para não acontecer uma situação semelhante ao que houve em Mineiros. E neste momento também, a gente pede aí uma força-tarefa por parte do poder público de todas as cidades que a gente está chegando neste momento, para que possa ter uma sequência intensa de limpezas das bocas de lobo. A gente sabe que nesse período chuvoso agora tem uma chuva, essa chuva leva todo esse lixo para dentro da imagem, como a gente está vendo aqui nessa imagem cedida pela página Rio Verde Goiás. Abraço, Luiz, obrigado. Leva essa sujeira toda para próximo a essas bocas de lobo, elas vão entupindo. Aí requer também uma atenção e educação por parte da população, porque entope, aí é onde acontecem as enchentes e vira essa situação toda aqui. Ruas que viram rios. Olha lá a cadeira indo embora. Então tem que manter as bocas de lobo, além de serem feitas, limpas. Então o poder público tem esse papel, esse dever. A população tem o papel e o dever de não ficar jogando lixo na rua. E se for colocar lixo, colocar na lixeira, para que tenha uma enxurrada aí, não leve esse lixo e ele caia em lugar impróprio. Para que não tenhamos aí mais enchentes em ruas, em locais de alagamento e tragédias também acontecendo. Para que as vidas sejam salvas. É isso que nós esperamos, cada um fazendo o seu papel. Olha, e outra coisa boa, e outra coisa que é bom ressaltar aqui. Você, motociclista principalmente, tem que ter muito cuidado. Já por 2 ou 3 vezes que teve chuvas fortes aqui em Rio Verde no ano passado, eu passando por lá consegui flagrar motociclistas tentando atravessar. Nem de carro eu tenho coragem. E motociclista tentando atravessar. Gente, pelo amor de Deus, valoriza a vida, evita esse tipo de lugar. Tem a placa ali já avisando que é um local de alagamento. Não passa. A sua vida é mais importante. Tem que dar a volta, é muito longe. A sua vida vale quanto? Qual a distância que vale você percorrer para poder chegar na sua casa ou no seu trabalho, para encontrar com seus filhos, para encontrar com a sua esposa, para encontrar com a sua família? Tem que calcular essa rota também, porque infelizmente isso aí pode ser trágico. 9956-1013, 9956-1013. Tem algum flagrante, alguma situação que aconteceu no seu bairro, na sua cidade? Pode mandar pra gente, 9956-1013, seja você aí de Itumbiara, você aí de Mineiros ou você aqui de Rio Verde. Aliás, você de Itumbiara, você de Mineiros, o espaço aberto, vocês podem participar à vontade do programa. Tem alguma sugestão de pauta, alguma situação que aconteceu e quer que a gente mostre? É pra vocês também. Você de Acreúna que tá acompanhando a gente, você da região, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. O espaço é para todos vocês, o interior do estado sendo representado pela TV Sucesso Band com o Band Cidade, feito para vocês, por vocês e com vocês, tá bom? A Impacto Prime tem um recado para quem ia pegar a estrada, para quem está transitando, para quem trabalha aí com o veículo e precisa estar com ele em dias. Ofertas de férias da Impacto Prime. Não tem nada mais importante do que você preservar a vida da sua família. É o bem mais precioso que você tem. Só que às vezes a gente fica ali naquela situação de economizar. Vou esperar, Rom, sabe por quê? O trem tá feio, vou deixar aqui o pneu até o final dele, até sair o ferro pra fora. E aí? Quanto que isso aí pode custar no seu dia a dia, na sua vida? A sua família, qual o valor que ela tem pra você? Você, qual o valor que você tem para sua família? Então a gente tem que às vezes deixar de fazer algumas economias, que parecem ser economias, e na verdade são riscos que nós estamos assumindo. A Impacto Prime está com promoção em pneus para que você possa trocar o pneu do seu carro e ainda parcela em até 10 vezes sem juros. O pneu Aro 13, por exemplo, a partir de R$ 167,90 você encontra na Impacto Prime. O pneu Aro 14, a partir de R$ 187,90. Pneu Aro 15, a partir de R$ 207,90. E o 16, a partir de R$ 247,90. Parcela tudo em até 10 vezes sem juros. Não tem juro a mais para você parcelar. Parcela em até 10 vezes sem juros no cartão e não tem juro. E você vai sair com o pneu novo sem ficar correndo risco por aí. Além disso, pastilhas de freio, amortecedores, disco, o que você precisa para cuidar do seu carro, suspensão, alinhamento, balanceamento, tem na Impacto Prime. Pensou pneus, pensou impacto? Em Itumbiara, na Avenida Santos Dumont, 655 e aqui em Rio Verde, na Avenida Universitária, no Jardim Presidente. Impacto Prime. Bora seguir com o Band Cidade dessa terça-feira, trazer um caso revoltante de importunação sexual que aconteceu aqui em Rio Verde. O Paulo Vitor Fagundes está chegando ao vivo, tem os detalhes.
Esse vagabundo, além desse crime, já é um velho conhecido do sistema, né, Paulo? Já é um cabra que já está circulando por aí. Boa tarde para você. O sinal do Paulo Vitor, daqui a pouco a gente volta com o Paulo Vitor para saber mais detalhes sobre este caso e poder falar sobre esse assunto. Nós estamos acompanhando um tanto de casos semelhantes a esse, de casos de importunação sexual, de casos de estupro, de casos de abuso de crianças. Tá uma coisa de louco, uma quantidade de crimes sexuais. Agora o Paulo Vitor tá ok, o sinal do áudio também tá ok, para poder falar desse caso, né, Paulo? Importunação sexual que foi impedida pelas forças de segurança. Pois é, viu, Romulo? Agora sim, boa tarde para você e também para você de casa que acompanha o Band Cidade Interior. Romulo, como você disse, este homem já é um velho conhecido da polícia, com passagens por crimes como estupro de vulnerável, roubo, furto e até mesmo crime de violência doméstica. Este caso aconteceu aqui mesmo na cidade de Rio Verde e a GCM só chegou até este homem após populares procurarem as equipes e contar que um homem estava dentro de uma oficina e que ele estaria dizendo que havia estuprado uma mulher horas antes. Sendo assim, então, as equipes foram até o local, procederam com a abordagem. O homem imediatamente, inclusive, confessou que ele havia, assim, abusado sexualmente dessa mulher e ainda disse aonde ela estava, que era em uma quadra, um ginásio de esportes ali próximo à oficina. Sendo assim, as equipes foram até o local onde encontraram a vítima, que ainda estava ali naquele mesmo local, bastante assustada e sendo amparada por uma amiga que havia chegado ali naquele ginásio. A amiga, em depoimento à polícia, disse que ela estava dormindo ali em uma sala ao lado, né, uma vez em que ela é vigia ali do local, e ela estava dormindo quando escutou o momento em que a sua amiga começou a gritar, dizendo que um homem estava ali a abusando sexualmente. Sendo assim, a mulher saiu da sala, foi em encontro à amiga e viu o momento em que este homem estava tirando as suas roupas e tirando também as roupas da sua amiga e tocando nas suas partes íntimas. Quando a mulher gritou com o homem, ele se assustou e tomou rumo ignorado e só foi pego quando as pessoas o reconheceram nesta oficina. O detalhe, inclusive, Romulo, é que este homem, em depoimento à Polícia Civil, confessou, olha só, que não só ele tem passagens pela polícia pelo crime de estupro, como ele também é soro positivo. Isso é, ele tem no corpo anticorpos que ali facilitam o vírus do HIV. Ou seja, além de ele estar estuprando uma mulher, né? Nesse termo um pouco mais pesado, mas além de ele estar estuprando uma mulher, obviamente sem preservativo, ainda expondo ela ao risco do vírus do HIV. Sendo assim, este homem foi contido imediatamente pelas equipes da GCM, encaminhado à delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Rio Verde e agora deve responder pelo crime de estupro. Vale lembrar mais uma vez que não é a primeira vez que ele passa pela polícia por esse tipo de crime. Ele respondeu no ano de 2018 pelo crime de estupro de vulnerável, isso é, por ter relações com um menor de 16 anos, aliás, um menor de 14 anos de idade, e também pelo crime de violência doméstica, além de furto e roubo. É mais um caso absurdo aqui na cidade de Rio Verde, né, Rômulo? E eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Paulo, pelas informações. Mostra que é uma pessoa que não pode estar convivendo com a sociedade, né, Paulo? Não pode estar solto aí de jeito nenhum. Olha, as imagens aqui, ó, mostram o momento da prisão. Olha lá, ó, o sem vergonha fugindo. Olha o sem vergonha fugindo. E o pessoal ali cercou ele. Fizeram um ótimo serviço aqui e a população também, né? População de bem aqui fechou o cerco. Inclusive foi um motociclista que foi lá chamar a GCM para poder fazer ali a abordagem e prender esse humilhante, prender esse sem vergonha, que não era para estar solta, não era. Então a justiça tem que manter preso, tem que manter o sem vergonha atrás das grades. Então mostra aqui que a população também fica revoltada. Deu foi sorte do pessoal não quebrar o pau nele? Deu foi sorte, tem uns que não tem paciência e detona, quebra o pau mesmo. Então esse aqui deu foi sorte, saiu no lucro. E olha que ele tava na oficina mecânica, o que não falta ali é chave de roda, né? Se um cabra resolve dar um couro nele ali, ele tava lascado. Ele deu foi sorte, ele pode agradecer, levantar as mãos pro céu, porque era pro trem ser mais feio pra ele. E aí o pessoal chegou, olha lá, ó, a GCM chegando com tudo ali. Faz um trabalho magnífico também a GCM, né? E aí os homens da GCM já chegam, já enquadram ele, já para colocar a ordem e prender, né? Lugar de bandido é na cadeia.
Parabéns aí pra GCM, nota 10. Se tiver, tem mais nota 10? Tem 20? Nota 30, 50, 100. Ótimo. E parabéns à população que agiu também, fez o certo, chamou a GCM, população agiu com a força do bem contra o mal para colocar esse tipo de humilhante atrás das grades, né? Lá na cadeia ele vai aprender algumas coisinhas. Esse tipo de pessoa aí, esse tipo de crime aí, costuma ter algumas liçõezinhas por lá. Lá o buraco é mais embaixo. Olha aí, Itumbiara, um homem foi morto a tiros da porta de casa. Fecha comigo aqui, porque o Caio Tobias está chegando com mais informações desse caso. Infelizmente, mais uma vítima da crueldade, da violência e tudo registrado por câmeras de segurança. Já se sabe mais sobre esse homicídio, hein, Caio? Boa tarde para você, bom trabalho, Caio. Exatamente, Rômulo. Boa tarde a você, a todos que estão acompanhando o Band Cidade Interior desta terça-feira. Olha só, infelizmente, mais um caso de violência, desta vez no sul do estado, na cidade de Itumbiara. E toda a violência foi flagrada com imagens de câmeras de segurança. Essas imagens mostram o exato momento em que o autor do crime, ele aparece em uma motocicleta e dispara várias vezes contra Hélio de Faria, que estava sentado na porta da sua casa. Um dos tiros, segundo informações, acabou acertando o rosto da vítima, que, durante os disparos, ele tentou levantar e sair correndo, porém não resistiu aos ferimentos, caiu do outro lado da rua e faleceu no local. Após o crime, o autor fugiu, tomando rumo ignorado, e ainda não foi encontrado pela polícia. A Polícia Civil está no caso, está investigando, tentando entender aí a motivação do crime, já que Hélio era bastante conhecido na cidade, trabalhava em uma casa de materiais de construção, tinha por volta de 50, 55 anos de idade e era bem querido na cidade, como eu disse, não tinha nenhum desafeto aparente. Então fica aí esse caso, a Polícia Civil está investigando para tentar descobrir a motivação deste crime. Nós seguiremos acompanhando o caso, para tentar entender aí também todos esses fatos e trazer as novidades aqui. A gente espera que este autor deste crime seja preso o quanto antes e acreditamos sim na força do trabalho da Polícia Civil. Infelizmente, esse triste caso aconteceu no final da tarde de ontem, início da noite de ontem, lá no sul do estado, na cidade de Itumbiara. Rômulo, eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, viu, Caio, pelas informações. Aí é um ponto que começa a chamar a atenção. É uma pessoa trabalhadora, que trabalha, que o pessoal conhece, diz que é uma pessoa do bem. E aí tem um crime como este, o que poderia ser? Quando se tem algum tipo de crime como esse, logo lançam lá já a questão passional, É o primeiro ponto que lançam. Mas ainda não se sabe, a polícia está levantando aí. Não se sabe qual poderia ter sido a motivação desse crime. O fato é que existe imagem, o crime foi registrado, isso aí já ajuda o trabalho da polícia para identificar esse miliante, esse criminoso que cometeu esse crime. Uma rua parada, uma rua praticamente deserta, ali ele chega, olha lá, tem uma outra pessoa ali, ó, uma outra pessoa que corre também, parece até menor de idade, parece ser uma criança, um adolescente. A senhora, é uma senhora. Obrigado, produção. E aí ele mata e sai, nem sai tão rápido. Olha lá, ele dá os tiros para matar a pessoa, sai na moto ali, nem sai tão rápido. Sai tranquilo, olha lá. Parece que vai dando até uma olhadinha ali. Em certo momento parece que a moto tá nem funcionando. Parece que a moto apagou, ó. Ó, a moto apagou. E a moto, você que tem moto, Alessandro, a moto quando liga, já liga o farol automático, não é? Ali a moto tá nem funcionando, ele tá indo ali só no embalo. Olha, o farol apaga, apagou. E ele continua dando tiro. E ele sai empurrando a moto normal ali, ó, só no embalo. Só no embalo. A polícia vai chegar até esse miliante, crime aconteceu em Itumbiara e, segundo os vizinhos, era uma pessoa trabalhadora, não tinha nada que pudesse sugerir aí a motivação do crime. A polícia vai identificar com toda certeza este criminoso aí. Vamos seguir acompanhando este caso e o trabalho da Polícia Civil de Itumbiara.
Hora de falar da Óticas Carol. Você que está acompanhando a gente, começou na Óticas Carol a promoção mais aguardada do ano. Você ganha o desconto da sua idade nas armações selecionadas no interior da loja. Isso mesmo, na Óticas Carol o desconto que você ganha na armação é igual quantos anos você tem. Se você tem 100 anos, a sua armação sai de graça. Acima de 100 anos, não devolvemos o dinheiro, viu? Ah, até porque não dá, né, gente? Só na Óticas Carol, comprando o óculos completo, você paga menos na armação com desconto da sua idade. Em Rio Verde tem loja na Avenida Presidente Vargas, no centro, e tem loja também na Rua 20 com a 77, lá no bairro Popular. Na Óticas Carol, você já sabe, é qualidade, óculos com qualidade, laboratório próprio e digital, e tem sempre um perto de você. Em Tumbiara tem loja na Avenida na Rua Paranaíba, no centro da cidade, em Catalão na Rua 20 de agosto, e também tem loja em Tuiutaba, Minas Gerais, Luiz Eduardo Magalhães e Barreiras, na Bahia. Óculos de qualidade só poderia ser na Óticas Carol. Você sabe, Óticas Carol, enxergar bem muda tudo. O que tem de melhor, você vê na Carol. Um abraço pro Geisner Kine. Alô, Geisner, meu amigo Geisner da Óticas Carol, a melhor rede de óticas do país. E aqui em Rio Verde, nem você ficar andando aí pra lá e pra cá não, viu? Pode correr na Carol, é a melhor. Inclusive, depois vamos trazer uma reportagem, um alerta e uma atenção sobre a questão de venda de óculos, né? O povo vai lá, abre uma sala, coloca lá com uma plaquinha, ótica. E às vezes não tem nem alvará. E aí começa a vender óculos. Isso é sério, isso é grave. Vamos fazer uma matéria sobre isso, que tem até uma proibição que saiu agora na semana passada, para que a gente possa falar sobre a gravidade disso. Isso é muito sério, você precisa de procurar lugares sérios, como a Óticas Carol, para poder comprar o seu óculos. Não é brinquedo não, você pode ficar até cego, viu? Brinca com isso não. 3 pessoas foram presas durante uma operação da Polícia Militar, suspeitas de participar de uma organização criminosa. Eles realizavam compras fraudulentas em lojas de materiais de construção e de ferragistas, e aí ficava só o prejuízo para as pessoas. A reportagem é do Leonardo Miguel, aqui na tela do Band Cidade. Acompanha. Os 3 suspeitos de 20, 26 e 37 anos foram presos em Campestre e Varjão. Os objetos do golpe recuperados foram furadeiras, parafusadeiras e maquita, produtos e equipamentos da construção civil. Foram 2 comerciantes que denunciaram o caso. As empresas vítimas dos golpistas estão localizadas aqui em Goiânia. Eles desconfiaram a partir do momento em que os golpistas entraram em contato com essas empresas, fazendo uma abordagem não muito comum das construtoras, nas quais as empresas são acostumadas a vender os produtos. Forjavam documentos e até mesmo conversa no WhatsApp. Entrava em contato com a ferragista, passando por essa construtora. A ferragista fazia o pedido para eles, com tudo que eles queriam, desde ferramentas até equipamentos mais caros. Então, esses golpistas pegavam um freteiro para buscar essa mercadoria na ferragista. Para o tenente, os mais prejudicados foram os empresários, donos das construtoras, pelos quais os golpistas se passavam. A princípio, o maior prejudicado é a construtora, porque a ferragista vai emitir um boleto para a construtora. E aí, com certeza, a construtora deve pagar ou já pagou uns boletos e nem viu, né? Os presos já têm passagem pelo mesmo crime. Eles foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Trindade, que responde por Varjão e Campestre, onde aconteceu a operação. Eles vão responder por estelionato, associação criminosa e falsificação de documento. Com o desenrolar das investigações, a polícia acredita que mais vítimas podem aparecer. Você tá vendo aí? Você tá vendo? Não tem isso mais, o crime acontece em qualquer lugar. O crime acontece em qualquer lugar, até na minha terra natal, Varjão. Não cheguei a nascer lá não, mas é a cidade da minha família, a gente morava na época lá, só que não tinha hospital, nasci em Goiânia. Mas nós morávamos no Varjão na época. Varjão é uma cidade pequenininha, tem 3 mil e pouco, 4 mil habitantes no máximo. Então o crime está em qualquer lugar. E aí os criminosos, olha só o prejuízo que eles davam nas lojas de materiais de construção. São pessoas fraudulentas que não medem esforço para aplicar golpes.
Então a gente tem que ficar muito atento aí, muito atento a esses golpistas. E parabéns aos homens de preto, né? Um excelente trabalho colocando fim aí a esses marginais aí que estavam cometendo esses crimes. Achando que a casa é de qualquer um, que é a casa da mãe Joana? Achando que faz o que quiser? Não é assim que funciona, não. O sistema é bruto e diferente. Bora falar de coisa boa? 1h04, hora de falar de carro. Você gosta? Eu também. Então vem pra tela comigo que agora é hora de falar da Thiago Veículos. Você que quer trocar de carro, você que tá aí pensando em comprar o seu carro novo, seminovo, preste atenção. A Thiago Veículos tem o carro que você precisa. Meu amigo Thiagão tá chegando por aqui. Tudo bem, Thiagão? Bom, graças a Deus. Boa tarde. Pra gente falar sobre essa super campanha que tá começando agora no mês de janeiro. Um ano novo, vida nova, e você sonha e a Thiago Veículos realiza, né, Thiagão? Com certeza, entendeu? A gente vai entrar esse ano de 2025, entendeu? Só tem que agradecer o ano de 2024, como foi só sucesso lá. A gente realizando vários sonhos. E essa campanha agora desse ano de 2025, a gente vai bater muito nessa tecla. Porque que é? Você sonha e nós da Thiago Veículos realizamos, entendeu? Então vamos ter bastante essa fala. Você sonha e nós da Thiago Veículos realizando o seu sonho. Então 2025 nós queremos realizar o seu sonho. Porque quando você fala em comprar carro, Rômulo, você faz uma programação ali todinha, entendeu? Sim, você faz uma análise para ver se você consegue pagar aquela parcela, você faz uma pesquisa do carro. Então assim, você realiza um sonho. Custo-benefício, né? Custo-benefício, então assim, não é você chegar e ali comprar um objeto, entendeu? Então assim, o carro a gente fala que é um sonho. E tanto um ponto importante, né, Thiago? Eu até bati na tecla ontem, a gente mostrando aqui um caso de uma moto que foi furtada, depois foi um caminhão, as pessoas comprando carros, veículos que na verdade eram frutos de negociações de criminosos. E diante dessa situação, a importância de comprar um carro no lugar que você tenha confiança, que seja uma loja séria, que tenha credibilidade, que tenha confiança, como é o caso da Thiago Veículos. Tanto que tem muitos clientes que vêm de outros estados olhar no sistema da Thiago Veículos no site para comprar carro do Thiago. E o Thiago leva carro no Paraná, em Minas Gerais, em outras cidades aqui do estado, porque as pessoas precisam de comprar um veículo, que é um bem de um custo considerável, um lugar de confiança, isso não é brinquedo, né? Com certeza, isso é bastante importante mesmo, porque a gente vendeu um carro pro Ednei. Ednei mora lá no estado do Pará, entendeu? Daqui lá dá 1.600 km. Ele viu pelo site da Weber Moto, que é Thiago Veículos, posta os carros lá e adquiriu. Então, assim, é bastante importante nisso. Tá tendo muito fraude, tá tendo muita coisa aí errada na cidade, entendeu? Então, assim, procura o lugar certo de comprar um carro, é lá na Thiago Veículos. Nós temos aquela consulta de leilão sinistro, todos os carros nossos, entendeu? Então não sai lá. O sistema consegue ver tudo. Automaticamente. Todo carro que eu pego na troca, ele automaticamente eu tenho a consulta de leilão e sinistro dele lá. Então, se você vai lá com o carro na troca e ele tem alguma restrição, esse carro eu não pego, entendeu? Porque a Thiago Veículos não dá para pegar carro com algum tipo de problema, entendeu? Então, assim, com segurança. Isso que é importante. Então vai comprar o seu carro, vai trocar, vai para Thiago Veículos, ali na Paulo Roberto Cunha, bem pertinho ali da Presidente Vargas. Não tem erro, uma loja completa com estoque variado, picapes, caminhonetes, SUV, carro automático, porta-mala grande, sedã, hatch, mais econômico. O que você quiser, meu filho. Vai lá que o Thiagão providencia para você, ele e toda a equipe com as melhores taxas de juros e as melhores condições. Tá bom? E sem falar, Rômulo, a parcela com 60 dias continua, viu? Ah, é? Uhum. Então só para 60 dias? Só para 60 dias. Só depois do carnaval? Com certeza, viu? Então tá em casa. Thiago Veículos, nossa satisfação é ter um carro para você. Valeu, Thiagão. Obrigado. Obrigado. E um abraço, Nicolas. Nicolas, aniversariante. Fez aniversário esses dias o Nicolas. Papai do céu te abençoe, garotão. 2025 de carro novo lá na Thiago Veículos, tá? Olha, vamos falar agora sobre o Litoral Paulista. O Litoral Paulista está vivendo um problema, um surto, no caso de viroses registradas nas unidades de saúde das cidades. Mas mesmo assim, as praias seguem cheias por lá. Nós vamos ver agora a reportagem do Gabriel Modesto, fecha comigo aqui, que vai falar sobre isso. A gente está trazendo essa reportagem porque Rio Verde é uma das cidades que mais leva pessoas aqui no interior do estado para o litoral paulista. Então, se você esteve por lá nos últimos dias, está sentindo alguma coisa, procura uma ajuda médica, porque houve realmente um surto por lá. O Gabriel Modesto vai mostrar para a gente a reportagem e também as praias que continuam lotadas. Na tela. A praia do Guarujá amanheceu assim, cheia, mesmo em meio ao aumento dos atendimentos de casos de virose. Não vamos deixar de curtir, mas vamos tocando. Nos postos de saúde tem muita gente procurando ajuda médica. Vômito e diarreia. E tem até remédio faltando nas farmácias. Um substituindo o outro, não foi todo, porque está em falta, né? Quem mora aqui estranha tanta gente doente ao mesmo tempo e trata de se prevenir. Sempre final de ano tem
Alguns casos, mas desse jeito aí, sempre tomei água da torneira. Agora tem que comprar, não tem jeito. A suspeita de contaminação da água que chega às casas pela torneira, muitas vezes usada para consumo ou mesmo para fazer gelo. A Sabesp diz que não há relação do surto com a água fornecida e que monitora todas as etapas do sistema de abastecimento. Para essa moradora, a água do mar também pode estar causando esses problemas. Ele foi na praia ontem e ontem amanheceu vomitando e de carocinho na pele. Esse carocinho aqui mesmo. E o que o médico te falou? Ele falou que era uma alergia. A qualidade da água das praias do litoral paulista é monitorada semanalmente. O resultado é sinalizado em placas como essa aqui. Quando está vermelha, significa que é impróprio para banho, como aqui na praia do Perequê, no Guarujá. De acordo com a CETESB, Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, 38 das 175 praias analisadas do litoral de São Paulo estão impróprias para banho. Na Praia Grande, cidade vizinha ao Guarujá, foram mais de 7.000 atendimentos em postos de saúde em 48 horas. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o prefeito da cidade apontou problemas com alimentos como possível causa do surto. As pessoas acabam comendo comidas que não procuram um lugar adequado, né? Vão para a praia, consomem qualquer coisa e no fim, você sabe, uma maionese ela vira rápido, né? A gente acha que farofa não estraga, é muito rápido. Por isso, é importante ficar atento à origem da água e dos alimentos e sempre lavar as mãos. A gente tem que ir embora, porque não dá nem para dar um mergulho. E essa placa de imprópria está em várias, né? Em várias. Então, é essa a preocupação. Deixa a imagem, por favor, aqui da praia, aqui, por favor, Dinei. Mostra lá para mim a quantidade de pessoas que estão na praia. Tem muita gente que está nem aí com isso, né? Pode encher a tela aí. Tem muita gente que não está nem aí com isso. Tem muita gente que coloca esse tipo de situação como uma coisa normal. Só que o problema é que depende do caso, isso aí pode levar a óbito. Isso aí às vezes pode levar a óbito. Você viu na reportagem da Roberta Scherer, eu falei Gabriel Modesto, na verdade foi a Roberta Scherer que fez essa reportagem, que tem muitas pessoas com vários sintomas que prejudicam ali a rotina, o dia a dia, em crianças, em idosos principalmente. Isso complica. E olha só a quantidade de praias impróprias para banho. 38 das 175 praias lá do litoral paulista estão impróprias para o banho. Se essas praias estão impróprias, é porque elas possuem itens, para não dizer outra coisa, na água, que acabam impedindo da pessoa ter ali o acesso a essa água e não ter um problema, uma consequência na saúde. Então, é o risco. Eu tenho até familiares que foram passar aí o final do ano lá em Santos, alguns que foram ali no Guarujá também, e já vou colocar para eles em alerta também, são lá de Minas Gerais, colocar em alerta sobre essa situação. Então, para quem foi para o litoral paulista, estiver sentindo alguma coisa semelhante, já procura um médico para poder já fazer um tratamento, cuidar e evitar aí uma situação mais séria por conta desse surto dessa virose no litoral paulista, tá? Olha, um jovem de 15 anos evitou que a avó fosse morta pelo companheiro dela lá em Quirinópolis. Esse caso aconteceu na tarde de ontem, no centro da cidade. O Paulo Vitor volta agora comigo para trazer mais detalhes desse caso lá em Quirinópolis, aqui na tela da Band. Ô Paulo, um homem, ele morava com essa avó, era apenas namorado. O que aconteceu de fato? Conta pra gente. Boa tarde mais uma vez. Olha só, Rômulo, mais uma vez boa tarde para você e também para você de casa que continua ligado no Band Cidade Interior. Rômulo, segundo informações, ambos são marido e mulher. A vítima é uma idosa de 70 anos de idade e o autor um homem de 67 anos. Como você disse, Rômulo, o caso só foi impedido que se transformasse em uma tragédia ainda maior graças ao neto desta mulher que ali acabou golpeando o homem, que não se sabe se era avô dele na verdade, né? Com um banco. E com isso, este homem acabou vindo ao chão e derrubando a faca que ele utilizou para esfaquear o pescoço desta idosa. Este caso chocou a cidade de Quirinópolis e aconteceu na tarde de ontem. Segundo informações da vítima, tudo teria começado após uma discussão entre os dois por motivos ainda não esclarecidos. Eles teriam começado a discutir e essa discussão teria evoluído para tamanha gravidade que essa mulher foi agredida fisicamente e depois o homem, bastante nervoso, pegou uma faca, foi em direção a ela
ela e acabou ali golpeando o seu pescoço. Em seguida, ele continuou a ofendê-la verbalmente e tentou matá-la, né? Continuar a golpeá-la, só que isso só não foi possível, como eu disse, porque o neto dela, um jovem de 15 anos de idade, conseguiu desarmar este homem, batendo com um banco na sua cabeça. Sendo assim, vizinhos que moram próximos ao local, chamaram a polícia militar, que foram até a residência e encontraram um homem nervoso, transtornado, muito ensanguentado, né? Porque ele havia sido ferido na cabeça e também com o sangue da própria vítima. E ele disse, inclusive, que mataria essa mulher caso a polícia não chegasse. Mas ainda assim, graças a Deus, a polícia chegou a tempo, levou este homem até a delegacia de Polícia Civil, onde ele prestou depoimento e em seguida, é claro, foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de feminicídio. Vale lembrar, inclusive, que na residência tinha uma arma de fogo que era de propriedade deste homem, que era casado com esta mulher, não se sabe há quanto tempo, se eram companheiros de uma vida toda, mas ele era casado com esta idosa de 70 anos de idade e tentou matá-la por motivos ainda não esclarecidos. Pelo menos agora a mulher passou por exames, né? Passou ali por todo o atendimento necessário. Segundo informações, o estado de saúde dela é estável, ela não corre risco de vida, ela teve apenas esse ferimento aparentemente superficial no pescoço. Mas se não fosse esse neto, né, esse jovem de 15 anos de idade que presenciou tamanha violência, quem sabe isso não poderia ter sido ainda pior, né, Rômulo? Um caso absurdo, revoltante, é mais um daqueles casos absurdos de violência contra a mulher e desta vez tentativa de feminicídio aqui no interior do estado de Goiás, na cidade de Quirinópolis. E eu volto com você aí no estúdio, Rômulo. Obrigado pelas informações, Paulo Vitor Fagundes, trazendo os detalhes aí a respeito dessa situação. Lá em Quirinópolis, uma cidade do interior do estado, você pensa mais tranquilo, aí as pessoas de maior idade, então uma pessoa mais idosa, mais tranquila, nada disso. Nenhum desses fatores. Nem o fato de ser uma pessoa já idosa fez com que ela deixasse de ser violenta, e nem o fato de ser no interior, que costuma ser mais pacato, mais tranquilo, apesar de Quirinópolis ser uma cidade muito agitada, muito movimentada. Então não tem mais isso. Nem mesmo a idade ali, que era a idade da referência, teve que o neto intervir para ele não matar a avó. Dá para explicar? Uma alteração constante do que realmente é a realidade. Sabe o que é isso? Sabe como que explica tudo isso? Posso te explicar de uma forma bem simples. A falta de senso que o ser humano anda. Não está sabendo separar as coisas e nem resolver os problemas e as divergências. Olha, ontem à noite eu estive junto com o Dinei Silva lá na Droga Store. A Droga Store está começando 2025 com presentaços para os seus clientes. 2024 foi um ano de muito sucesso para a Droga Store. Veio a terceira loja, inaugurada ali no Parque Solar do Agreste B, bem em frente ao Buriti Shopping. Já são 3 lojas em Rio Verde, uma mais bonita, mais moderna do que a outra. E para fechar com chave de ouro, aliás, para iniciar já 2025 com chave de ouro, a promoção que foi o maior sucesso, show de prêmios. Eu estive por lá para acompanhar, vou te mostrar. É chuva, chuva em Rio Verde, só que é chuva de prêmios, inclusive com o carro 0 km. E tá ali um BYD sensacional que pode ser seu. Você vai saber agora se vai ser no sorteio aqui da Droga Store. Estou com o Roseville aqui pra gente falar dessa chuva de prêmios, um show de prêmios pra quem é cliente da Droga Store, né, Roseville? Boa noite, Rômulo, boa noite, pessoal. Sim, é chuva de prêmios. Hoje, aqui, vamos ver quem vai ser o felizado, né? Quem vai ser abençoado aí. E são muitos prêmios, né, Roseville? A loja Droga Store está crescendo cada vez mais e junto com esse crescimento veio essa chuva de prêmios, um show de prêmios dessa promoção com a smartphone, com BYD, com TV Smart. Com certeza, Romulo. Você vê, nem a chuva nos para, né? Estamos aqui desde manhã organizando tudo e com certeza vai ser outro sucesso da Droga Store. Milhares de cupons estão por ali, mostra o sucesso da loja, que acaba de inaugurar agora, já fechando com chave de ouro 2024 com a terceira loja e também expandindo cada vez mais, iniciando 2025, dando a um cliente um BYD, um carro sensacional de alta tecnologia de presente. Além do BYD, temos 10 vale-prêmios de R$1.000, temos 3 iPhone e também temos uma televisão 70 polegadas. Tudo isso para quem é cliente da Droga Store. Tá curioso para saber quem vai levar todos esses prêmios? Você vai saber agora.
se prepara! Vem aí o sorteio do show de prêmios da Droga Store, além da maior, a melhor Droga Store. E o ganhador do BYD 0 km é Celino Jerônimo da Silva, do bairro Canaã. E foram vários ganhadores. Vamos conferir todos os ganhadores agora? Vem comigo que eu vou te mostrar todos eles. Olha só, vale compras de R$1.000 para Rebeca Cabral, Renata Rodrigues, José Bonifácio, Mariana Machado, Daniela Barbosa, Amanda Cristina, Giovanni da Costa, Marlene Rezende, Gabriela dos Santos e Senino José. Foram os 10 vale compras aqui de R$1.000 cada um na Droga Store. Um iPhone para Juliana Vezero, para o Laércio Souza e outro para Alexandra Lopes. E uma TV Samsung de 70 polegadas para Loruama Lídia. Foram os ganhadores aí desses prêmios. E o BYD, Rômulo, para quem foi? Olha o seu Celino Jerônimo aí, feliz da vida. Ele ganhou o BYD Dolphin Mini lá na Droga Store. Ele é lá do bairro Canaã. Ontem mesmo a equipe da Droga Store foi até a casa do seu Celino e ele já recebeu hoje, essa imagem já é de agora pela manhã, ele já recebeu o seu carro. Já está aí com seu BYD Dolphin Mini, ganhou um carro 0 km, o seu Celino na rede Droga Store. Um show de prêmios para você. Parabéns ao Roosevelt, a toda a equipe, a Vitória, a todo o timaço aí da Droga Store, a Roosevelt, esposa, família, fazem um trabalho sensacional. A Droga Store realmente fazendo a diferença. Ontem o Procon presente para poder aí autenticar esse sorteio que foi realizado à noite lá na loja da Avenida José Walter com a Presidente Vargas. Parabéns aí à Droga Store, além da maior, a melhor. E por falar em Procon, a partir de agora é hora do nosso quadro Hora do Consumidor com a doutora Ana Carolina Martins. Nosso primeiro quadro de 2025. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde a todos os telespectadores, da TV Band Sucesso. É um prazer, estar aqui neste programa, para falar de um assunto que é sempre tão importante, que é o direito do consumidor, na nossa Hora do Consumidor. Estou muito feliz de estar aqui. Com certeza. E muito importante a presença também do telespectador aí para tirar as dúvidas. 9956-1013. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. Se algum tema, alguma sugestão, pode encaminhar para a gente também. Doutora, como a gente prometeu no último programa de 2024, vamos falar sobre volta às aulas, sobre matrículas, sobre mensalidades. É um período agora onde os pais estão voltados para isso, né? Isso mesmo, Rômulo. A gente já observa, que agora neste início do ano, desde a semana passada, os pais já começaram a ir às compras do material escolar, já renovar as matrículas e, como qualquer relação de consumo, requer alguns cuidados por parte do consumidor. O Procon Rio Verde realizou uma pesquisa de mensalidades escolares no mês de dezembro, já está disponível no site da Prefeitura de Rio Verde, e também nós realizamos a pesquisa de material escolar, que estará disponível hoje, na parte da tarde, no site da Prefeitura de Rio Verde. Nós observamos muita variação de preço, Nas mensalidades escolares, a gente observa muita variação devido também à qualidade do ensino, à didática que se utiliza. Então, isso tem que ser levado em conta, tem que ser analisado pelos pais, que os pais façam uma visita naquela instituição e verifiquem, o que enquadra ali tanto no orçamento, também, quanto à necessidade, o que o pai procura para o seu filho. Quanto ao material escolar, a variação é muito grande. Na borracha, para você ter uma noção, Romulo, ultrapassa 1000% de variação de um mesmo produto de um estabelecimento para o outro. Então, a dica, pessoal, é pesquisar. Fraciona a sua lista aí, faça uma pesquisa de preço. Nós vamos disponibilizar, nós visitamos 10 estabelecimentos diferentes. Então, vai ter uma noção dos preços que estão sendo praticados. Então, você precisa fazer uma pesquisa de preço para garantir aí a sua economia no momento da compra. Porque acaba que o valor agregado naquela lista total chega a quase R$1.000, se você for somar todos os itens.
E aí tem outra questão, doutora. Antigamente, algumas coisas você tinha que comprar, mesmo na escola pública você tinha que comprar. Hoje em dia, aqui em Goiás, podemos dizer assim, aqui em Rio Verde específico, tanto o estadual quanto o municipal dá material, dá uniforme, dá tudo. Isso fez com que aumentasse os materiais aqui em Rio Verde? O PROCON conseguiu averiguar um aumento no preço dos materiais, de forma geral? Então, Rômulo, o aumento sempre acontece, até porque a matéria-prima, né, a oferta, né, do mercado, a gente observou sim uma crescente, não foi muito significativo, mas a gente verificou sim que houve um aumento no material e a dica sempre é que o consumidor tenha cuidado e faça pesquisa de preço. Uma dica importante também que o consumidor deve levar em conta é evitar, às vezes, levar o filho no momento da compra, né? Porque, às vezes, o filho não entende ali na hora de escolher e acaba, assim, o pai tendo que adquirir aquele produto mais caro que não está dentro do orçamento, né? Outra dica importante, já comece a comprar esse material de forma antecipada, as aulas ainda vai demorar um pouquinho para chegar, então já comece a comprar esse produto para que você não deixe para o final, porque no final sempre vai ficar os produtos mais caros, o que sobrar nas prateleiras, né, para o consumidor e acaba pesando ainda mais no bolso do consumidor. E aí acaba que se chega depois também, na última hora, você não vai ter nem variedade, né? Não tem escolha. Não, só fica os mais caros. Só os itens mais caros e tal, a coisa vai ficando mais difícil. O melhor é você ir fazer até uma pesquisa para poder fazer as suas compras. Doutora, em relação à matrícula e mensalidade, a gente sempre é bom deixar isso claro, né? Porque a gente vê muitos pais reclamando, às vezes tem que pagar ali a matrícula e depois são cobradas 12 mensalidades. É uma coisa que a gente, infelizmente, ainda costuma achar em algum lugar ou outro. Mas isso não pode, né, doutora? A matrícula já é contabilizada como uma mensalidade. Não pode, Rômulo. Inclusive, na nossa pesquisa de preço que a gente verificou lá junto ao PROCON, que nós notificamos todas as escolas particulares, a gente observou, né, que hoje os contratos estão aderindo apenas a mensalidade, né, a matrícula mais 11 mensalidades. Nós não verificamos nenhum contrato que foge desse padrão. Tudo certo. Não, está tudo correto. Mas se caso algum pai constate essa irregularidade, porque a instituição deve cobrar a matrícula e somente mais 11 mensalidades. Não pode, né, ter a cobrança de matrícula mais 12 mensalidades. Isso é uma cláusula abusiva e ela não pode acontecer no contrato, né, de prestação de serviço. Outros sim, neste período, né, muitos pais, né, por alguns problemas financeiros, não conseguem sanar ali o seu débito com algumas instituições e acaba precisando transferir o seu filho, precisa da transferência até para a rede pública e muitas das vezes essa transferência, esse documento é vedado devido ao débito que o consumidor tem com aquela instituição. Isso não pode acontecer, a instituição não pode, né, bloquear esse documento ao consumidor, ele tem o direito de acesso da transferência do seu filho e caso a empresa queira, ela tem que entrar judicialmente com as medidas cabíveis e cobrar esses valores, né, destes pais, mas de maneira alguma pode vedar também essa transferência. Outra dica importante nesse momento, Rômulo, é o cuidado ou falando de material ainda, é o cuidado de produtos coletivos. Tudo que é produto coletivo, de uso coletivo, que não está influenciando diretamente, né, ao ensino ali individual do aluno, não pode ser cobrado na lista de material. Vou dar um exemplo, o canetão do quadro, né, que o professor utiliza para escrever no quadro, não pode ser colocado na lista de material escolar. Tudo tem que ser de uso individual e tem que ser justificado. Se o pai, né, tiver alguma dúvida quanto à lista de material que foi solicitado para ele, pode estar acionando o PROCON. O telefone da fiscalização é o 99217-2783. Nos encaminha a cópia dessa lista para que a gente faça análise e, conforme for, vá até o estabelecimento e faça a autuação, tendo em vista que a gente já fez as notificações, nós já fizemos orientações e caso a escola ainda esteja irregular, ela vai ser autuada. Interessante. Doutora, por exemplo, o papel chamex é uma coisa que a gente vê muito escolas pedindo, né? Sim, infelizmente. Até que ponto isso é permitido? Desde que seja para uso individual. Tem que ser comprovado no plano de ensino e justificado. Que seja de forma individual para uso, por exemplo, numa atividade de artes, uma disciplina específica que vai utilizar aquele material como fim pedagógico e não pode ser de fim coletivo. Como, por exemplo, crianças que vão usar muito mais para desenho, né? No maternal, isso, né? Que tem muito para desenho. Isso, não pode ser uma quantidade que é para uso coletivo. E tem que ser justificado e tem que ter isso no plano de ensino e tem que ser fornecida ao consumidor essa informação. Tem que ser bem claro. Bem claro.
no decorrer do ano surgiu uma viagem, precisou de fazer um trabalho extra, aí vai ter uma taxa específica para participar. É obrigado a participar. Isso é legal? Sim, se tiver dentro do cronograma, né, já curricular, e seja previamente informado ao consumidor, essas taxas podem ser cobradas, desde que tenha anuência do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, Rômulo, sempre ele prima pelo princípio da informação. O consumidor tem que ser previamente informado, os contratos têm que prever esse tipo de cobrança, o consumidor tem que ter direito à informação, né, já do que vai acontecer durante o ano, para que ele não seja surpreendido e que a criança não fique excluída. Né? Nós tivemos um caso bem interessante uma vez, Romulo, que estava sendo dado para as crianças um brinquedo para aquelas crianças que renovassem as matrículas primeiramente. E aí eles chegavam na sala de aula, ofereciam esse brinquedo para essa criança e falava que se o papai ou a mamãe renovasse a matrícula primeiro, aquela criança iria ganhar um brinquedo. Isso é totalmente legal, né? Totalmente, né? Isso aí está tentando ali utilizar das crianças para, né, trazer ali o pai para fazer a renovação de matrícula mais rápido e causando um transtorno nas demais crianças, porque às vezes o pai ali não consegue fazer aquela renovação. Nós entendemos isso como uma prática abusiva, fizemos orientação e foi cessado essa prática. Ah, não é um exemplo, aconteceu? Não, aconteceu já há alguns anos. Então, pelo amor de Deus, não né? pode acontecer. Então, a escola, a instituição tem que ter esses cuidados, pensar sempre no bem coletivo de toda a instituição. Com certeza. E pensar também que às vezes tem alguns pais que estão ali, mas diante de um sacrifício, de um esforço para manter ali uma qualidade de ensino para o filho, para pagar uma escola particular, mas está ali, ó, nos apuros, os últimos. Eu estou falando por experiência própria. Quando eu fui fazer o terceiro ano, foi o único ano que eu fiz numa escola particular, meu pai passou por maus bocados, inclusive por situações que depois eu fui descobrir. Foi fora do país para pagar o meu ensino no terceiro ano. Então, às vezes, nem sempre a pessoa tem condição, é porque quer um ensino de qualidade ali para o filho. Então, mede muito bem ali as consequências de cada ato para que todos tenham igualdade ali, porque é muito ruim para a criança, para o adolescente se sentir ali destratado, sentir inferior, menor em situações como essa. Então, as escolas também têm um papel muito importante nisso. É importante, Rômulo, destacar que as escolas que estão iniciando suas atividades, né, a gente vê muitas escolas abrindo, né, não só em Rio Verde, mas em outras regiões, que a escola procura um advogado, um setor jurídico para fazer seu acompanhamento e até mesmo o PROCON. Né? O PROCON está ali pronto não só para atender consumidor, nós atendemos fornecedores, nós orientamos, sempre temos essa didática ali de fazer orientação, porque o nosso fim é o quê? Ter um bom atendimento ao consumidor. Às vezes não é de má fé, mas desconhecimento, isso, né? Por desconhecimento. Então, às vezes acha que está fazendo um merchan, mas não, ali traz um mal coletivo e pode trazer danos muito graves ao consumidor. Então, a gente pede que sempre nos procure também em caso de dúvidas e alguma prática, alguma conduta que vá ocorrer ali dentro da escola. Com certeza, o marketing precisa ser bem feito, mas também tem que pensar a consequência dele, né? Às vezes você coloca uma pessoa que vai falar do seu produto, mas não tem nem credibilidade para falar do produto. Acaba manchando o produto, não é? Da mesma forma, é uma ação errada. Então você tem que saber muito bem trabalhar para não poder ter aí um efeito negativo ao invés de positivo. Doutora, para finalizar aqui, eu queria perguntar ontem, até a pergunta de um amigo, ele fez, nem foi aqui, foi em Goiânia, mas serve de lição para quem estiver aqui também. Ele fez um pacote numa academia, comprou um pacote lá de 6 meses. Ele começou em novembro a fazer a academia. Teve agora o período de festas e agora também tem o de férias. E aí ele não treinou agora no final do ano e não vai treinar nesse mês de janeiro, vai fazer uma viagem para fora do país com a família. Neste caso, tem direito de ressarcir aquele valor que ele não treinou, ou isso, quando se compra o pacote, a empresa tem direito de ficar com o valor? Tem que analisar, Rômulo, o contrato. Geralmente esses contratos de pacotes de semestral, eles dão alguns dias de trancamento, né? Onde o consumidor pode suspender o seu plano e viajar, fazer alguma atividade. Se no contrato tem essa previsão, é sim de direito do consumidor esse trancamento, essa suspensão. Caso não tenha, infelizmente, né, a empresa também não pode, por uma escolha do consumidor, ser prejudicada. Tem que ser analisado o contrato em si. Não há nenhuma lei, né, hoje que obriga esse tipo de instituição a fazer essa suspensão de forma gratuita e obrigatória em casos de pacotes, né, semestrais, trimestrais ou até mesmo anuais. Depende muito do contrato. Isso, depende do contrato.
É, por isso que você ainda fica aí meio no meio termo, em cima do muro. Se faz ou você não faz um pacote, vai no mensal, meu filho. É mais seguro. Doutora Ana Carolina, presidente do PROCON, obrigado pela participação. Boa tarde para a senhora. Até a próxima semana. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde a todos. Se Deus quiser, até a próxima terça. Se Deus quiser, com mais informações para você aqui no quadro Hora do Consumidor. Vou pro intervalo rapidinho, depois do intervalo a gente volta com muito mais informações para você ao vivo aqui na tela da Band, direto de Rio Verde, do interior para o interior, para você, por você e com você, com essa imagem linda do Adelton Santos. A gente vai pro intervalo, volta daqui a pouco. É a Rio Verde das abóboras, Rio Verde do agro, Rio Verde do avanço da tecnologia também, né? Essa é a mistura da nossa força, do nosso agronegócio, aliado à modernização, crescimento e evolução do mercado imobiliário da cidade também. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco tem mais informações e tem você na Band. Já na volta do intervalo, 9956-1013, você na Band.